gostoso. Nós estamos aqui, né, mais uma vez reunidos, aguardando o nosso dirigente da noite. Só cumprimentando a todos para a gente já ir se harmonizando com os trabalhos, que com certeza as bênçãos dessa noite, com o tema desse, já estamos felizes só pelo tema. Não, por favor. Não, tem que ter tudo seu. Ué, você aqui, ó. Aqui a gente divide tudo nessa casa. Quem botar o celularzinho ligadinho aí? Tem um celularzinho ligado aí? Desliga seu celular para ficar ligado a Jesus. Tá com que celular que está aqui para Boa noite, companheiros. Sejam todos bem-vindos à casa do Mestre Jesus, do Centro Espírita Júnior Evangelista. Tem alguém que esteja aqui pela primeira vez hoje? Encarnado? Desencarnado eu sei que tem um monte. Bom, parece que o flamenguista hoje não vieram, né? Hoje tem campeonato? Tem, mas o jogo é 9h45, que é tempo, né? Muito bem, mas vamos tocar o nosso barco, pedindo ao nosso companheiro Ian. Deu, Ian, para ler a nossa página, por gentileza. A página hoje não vai coincidir com o tema, porque a gente teve uma mudança motivada pelo coração fraterno do nosso palestrante e pelo dia da padroeira do nosso país, a mãe de Jesus, a mãe de todos, né? De muitos, né? Então, a minha página é um pouco diferente hoje, mas de qualquer forma fala de Jesus. Boa noite. Boa noite. A página é Cura Espiritual, de André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Cura Espiritual. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarda a confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes de afinidade. Conserve a brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Meus irmãos, vamos orar. Hoje vamos endereçar a nossa melhor prece a Maria Santíssima Mãe de Jesus. Maria, querida padroeira do nosso Brasil, amor infinito, de bondade infinita, Mãe de todos, elevamos o pensamento a Ti agora, felizes pela certeza de que estás conosco. Permita, Maria, que seus mensageiros do amor possam abraçar cada um de nós presentes nessa reunião, mas também que possa abraçar aqueles que não puderam vir, também possa abraçar aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, os que estão nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nos cárceres, nas ruas abandonadas a toda sorte,
os que não têm emprego, os que têm emprego e não valorizam. Abençoa, Maria, o nosso companheiro José Carlos, que trará a mensagem da noite, e possa também ser envolvido nessa atmosfera de paz, de tranquilidade, de luz, e que seu estudo possa penetrar profundamente em nossas mentes e nos nossos corações. Permita então, Maria amada, iniciarmos as atividades dessa noite, dando graças a Ti e graças ao nosso Pai Celestial. Que assim seja. Companheiros do Centro Espírita João Evangelista, tenho o privilégio e o prazer de receber seu culto essa noite, companheiro de José Carlos Oliveira, do IAP, né? De Palmital. O culto é seu, meu querido amigo. Deus o abençoe. Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, eu inicio dizendo que é uma alegria imensa poder estar aqui nesta noite. Por vários motivos. É sempre bom rever os companheiros das diferentes casas, porque estivemos por um tempo prolongado reclusos, né, por conta da pandemia, e agora estamos retomando as nossas atividades normais. E rogo a Jesus que Ele possa nos intuir, nos inspirar, mas antes, por uma questão de respeito e agradecimento, eu quero aqui dizer que neste espaço que é a casa de João Evangelista, existe um trabalho de atendimento fraterno, cujos membros que dele fazem parte merecem o meu aplauso, o meu respeito, e de quem eu recebi por um bom tempo um atendimento que muito importante foi para mim, a todos vocês. Então, não só aqueles encarnados que fazem parte daquele trabalho, como também a equipe espiritual do Dr. Alencar. Então, fica registrado o meu agradecimento. Então, vamos lá. Meus irmãos, eu não sei se com vocês acontece isso vez que outra. Comigo, não faz muito tempo, eu tive um flash, uma memóriazinha, uma recordação, e já faz algum tempinho, nessa altura eu talvez estivesse, meus irmãos, lá com meus 12 anos de idade, considerando-se que eu já estou com 71, faz um tempinho bom, né? Mas a gente não sabe por que, César, aquele flash veio e eu me reportei àquele momento em que, num final de tarde, possivelmente numa tarde de sábado, início de noite, caminhava eu de retorno ao meu lar, quando passei em frente àquela igreja, que é a igreja do nosso bairro. E iniciozinho da noite, tudo iluminado, a igreja fica no alto, assim, numa elevação bem destacada. E havia um movimento muito intenso de pessoas que ali se aproximavam, subindo em direção à igreja. E eu me recordei que, em sendo o mês que era, o mês de maio, muitas das jovens, moças bonitas como vocês, faziam de tudo para que o seu matrimônio acontecesse no mês de maio.
porque então era considerado o mês das noivas. Não sei se ainda hoje assim o é. E aí me veio à mente que o mês de maio é um mês realmente muito especial, muito particular. Não só por esse motivo, né, o mês das noivas, como também a gente inicia aquele mês com homenagem aos trabalhadores, no dia 1º, mas nós, brasileiros, reservamos o 2º domingo do mês de maio para fazermos a homenagem às mães. Homenagem merecida, porque tudo começa dentro do lar com a presença das mães. Então fica aqui o meu registro, minha homenagem a todas vocês, a todas vocês mulheres, aquelas que ainda não são mamães, que talvez possam um dia vir a ser, aquelas que já são mães biológicas. Homenageio também aquelas que são as mães adotivas, que mesmo muitas vezes tendo seus eventos, elas abrem as suas asas protetoras para acolher sob elas os filhinhos de outras mamães, que por algum motivo qualquer, não nos importa saber qual, elas buscam aparar e proteger os filhinhos dessas outras mães. Mas essa homenagem se estende também àquelas mulheres que saem dos seus lares algumas vezes por semana e elas vão até os asilos e aos orfanatos, vão lá homenagear os idosos, aquelas crianças que por um motivo qualquer ali se encontram carentes do amor do coração de uma mãe. Tem também aquelas outras pessoas, não só mulheres, filhas e filhos, que abdicam muitas vezes do seu final de vida para cuidar dos pais, que muitas vezes, na medida que a idade chega, vão se tornando qual crianças. Então a nossa homenagem é para todas essas pessoas que oferecem o seu tempo, o seu carinho, o seu amor, dedicado ao próximo, em particular às mães. Mas eu estou daqui olhando um monte de rapazes, alguns até já estão desconcentrados. Talvez estejam pensando assim, poxa, só para elas? Só as meninas que são homenageadas? Eu vou lhes dizer que, de certa forma, também nós, os homens, merecemos essa homenagem. E eu lhes explico por quê. Se nós buscarmos no nosso livro dos Espíritos as questões que vão do número 200 até o 203, no texto em que Kardec selecionou como sendo sexos dos espíritos, ele faz 3 perguntas importantes e que a gente vai concluir que, ao final de tudo, também nós, os homens, com justiça, podemos ser homenageados. Kardec assim nos diz quando ele pergunta aos espíritos: tem sexos os espíritos? E os espíritos responderam: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. A questão de número 201 é mais interessante ainda, porque Kardec pergunta se em uma nova existência pode um espírito que já animou o corpo do sexo masculino reencarnar em outra existência na condição de um corpo do sexo feminino e vice-versa. E os espíritos responderam assim: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E a última questão, a de 202, ele pergunta também: quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Ele coloca esse questionamento na condição de que, se nós pudéssemos fazer essa escolha, Nerivaldo, mas nós sabemos que há motivos que direcionam para que o espírito vá reencarnar na condição de um corpo masculino ou feminino. Então os espíritos responderam: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que há de passar.
Kardec dá uma explicação. Os espíritos encarnam como homem ou como mulher porque não tem sexo. E lá no final ele diz: aquele que só como homem encarnece só saberia o que sabem os homens e não viveria a experiência feminina. Então, a conclusão que nós tiramos, meus irmãos, é de que se numa reencarnação passada nós ainda não vivemos, nós que hoje estamos encarnados em um corpo masculino, se ainda não vivemos a experiência de um corpo feminino, com certeza em uma próxima isso acontecerá. Portanto, a homenagem também, de certa forma, ela se direciona a nós. Mas, meus irmãos, Deus, que é esse ser supremo, ele cria os espíritos de forma ininterrupta. E após agrupar uma quantidade enorme de espíritos que ele criou, talvez, afirmam os nossos irmãos, alguma quantidade da ordem de 24 bilhões de espíritos, ele decidiu que ia encontrar um espaço neste multiverso para acomodar esses espíritos. Então ele construiu um lar para nós e fazemos parte desse enorme grupo de espíritos que estamos nesse processo de encarnação e desencarnação à busca da nossa evolução. E ele, depois de bilhões e bilhões de anos em que a Terra se ajustou a ter condições adequadas, porque o processo de construção, vamos usar essa expressão, do planeta Terra, levou bilhões de anos e havia muitos gases, temperatura diferenciada, e levou um tempo enorme para que tudo se ajustasse até que ficasse pronto para que, na condição de um belo lar, nós pudéssemos aqui estar. Mas Deus, que é justiça e bondade, não iria nos colocar nesse planeta, meu irmão César, entregues à própria sorte. Então ele nos ofereceu uma mãe, Paulo. De que mãe estou falando? Da mãe natureza. E se nós refletirmos um pouco, vamos chegar à seguinte conclusão: a mãe natureza a tudo nos oferece. Se não vejamos essa edificação que nos abriga e acolhe agora, tudo o que foi utilizado para que ela fosse erguida foi extraído da natureza. O barro cozido formou os tijolos, da beirada do rio, da margem deles, foram usadas a areia das rochas, as pedras, o calcário e tudo, enfim, o que foi necessário para que a edificação se erguesse foi extraído da natureza. Mais ainda, estamos aqui e nos nutrimos, não é verdade? E de onde nós buscamos os alimentos? Da natureza, não é? Das raízes, das sementes, dos grãos, dos frutos, das águas do mar e até mesmo do sacrifício dos nossos irmãozinhos, os animais e aves. De tudo a natureza nos aquinhoa. Mas há algo de muito importante. Das entranhas da nossa terra, a mãe natureza nos oferece a água. A água que nossos corpos são constituídos de aproximadamente 70%. Se uma grande esponja pudesse extrair o líquido, a água que está em nossos corpos, sobraria muito pouco. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso nos é ofertado pela Mãe Natureza. Voltemos agora ao Livro dos Espíritos. Vamos buscar uma outra questão também, uma questão clássica, que certamente é conhecida de todos vocês. A questão de número 625, onde Allan Kardec vai questionar assim:
Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E com 5 letrinhas eles responderam: Jesus. Gente, para o homem, Jesus constitui o tipo perfeito da moral, e a humanidade espera dele, né? Toda essa orientação e esse ensinamento. Mas Jesus, esse espírito de um grau elevadíssimo, teve que fazer um esforço supremo para poder encarnar. Concordam comigo? Ele precisou sofrer todo um processo para que o seu espírito se ajustasse às condições que o planeta Terra lhe oferecia. Porém, não prescindiu de algo muito importante. Ele precisou de um ventre materno para que pudesse estar junto de nós. E este ser, chamado Maria, veio primeiro e com uma missão muito especial, da maior grandeza. Daí podemos afirmar que o Espírito Maria de Nazaré é de uma elevação incontestável. E ele precisou passar por todo esse processo, exatamente como qualquer um de nós precisou passar. A exceção, a forma como esse Espírito foi implantado no ventre de Maria. Há um livro que fala sobre a vida de Maria, pelo Espírito Milanês, e ele nos apresenta com riqueza de detalhes como esse processo foi adequado ao peito de Maria e também como foi o processo do nascimento, do momento do nascimento de Jesus. O outro trabalho que nós iríamos fazer teria parte desse estudo apresentado dessa forma. Quizá num outro momento nós poderemos até buscar apresentá-lo. Porém, voltando à história, Jesus precisou de um ventre materno. E ele, embora seja o maior espírito que habitou o planeta Terra, da grandiosidade que é, não prescindiu ter que se desenvolver numa célula da sociedade. A sociedade, o homem vive em sociedade, e a sociedade é constituída dessas células que são os núcleos familiares. E ele precisou habitar uma família. E foi ali, naquele núcleo familiar, em que Jesus, Maria e um certo homem chamado José ben Jacó puderam oferecer a ele as condições necessárias para que ele se desenvolvesse até atingir o momento necessário para cumprir com aquela missão que lhe fora destinada por Deus. E em José ben Jacó, um carpinteiro humilde, o homem que era o provedor e o protetor daquele lar, ele encontrou a forma adequada de se desenvolver. Com José, ele aprendeu a digna e honrada profissão de carpinteiro, tal qual seu pai usou as suas próprias ferramentas após a desencarnação de José, porque uma vez que José tenha desencarnado, ele passou a ser o arrimo da família e, portanto, precisou trabalhar para prover aquele lar. E sim, José, aquele homem honrado de moral ilibada, ele construiu parte do seu caráter. Em Maria, ele encontrou a educadora, aquela que vivenciou experiências importantíssimas quando ainda menina, porque ela foi educada em um templo. E neste templo, ela aprendeu
todos os passos necessários no seu processo evolutivo para que um dia pudesse se tornar uma excelente esposa e mãe. E ali no templo, ela aprendeu o que era raríssimo, minhas irmãs e meus irmãos, para uma pessoa daquela época, em especial para as mulheres. No templo, ela aprendeu a ler e a escrever. E a sua fonte de consulta eram as Sagradas Escrituras, cujas interpretações, dadas por ela, ainda muito jovem, encantava os sacerdotes, que eram muitos no templo. Mas Jesus cumpriu com todo o processo, até que chegou o momento em que ele entendeu que era necessário partir. Era necessário deixar o lar para dar cumprimento àquela missão que o Criador assim lhe determinou. Maria, sua mãe, muito sofreu. Ficou lá quietinha do seu lar em Nazaré. E Jesus partiu para dar início àquela sua jornada. E ele foi até o Rio Jordão, foi lá receber o batismo de João, o seu primo. Ficou um período de tempo recluso para que pudesse fazer as reflexões necessárias e buscar traçar um caminho bem firme, bem seguro a seguir. E quando entendeu que era hora, ele saiu e foi até Cafarnaum, a pequenina localidade que ficava às margens do Tiberíades. E lá ele encontrou homens simples, pescadores, aos quais convidou para que se tornassem seus apóstolos. E a eles perguntou: desejais estar comigo e serem pescadores de almas? Eu imagino que o olhar doce e meigo de Jesus cativou aqueles homens, e Jesus logo foi conseguindo formar o seu grupo de apóstolos, e mesmo ali, naquelas praias, na areia do Tiberíades, por muitas vezes Jesus pregou, e a sua mensagem começou a ser difundida por toda Israel. E uma vez que ele já houvesse concluído o seu grupo de 12 apóstolos, ele necessitou começar a caminhar por todas as cidades conhecidas daquele mundo de então, para distribuir para os homens a verdadeira mensagem de amor, a boa nova. E por onde quer que Jesus passasse, por onde quer que ele pregasse, qualquer cura que ele tivesse feito, ele arregimentava mais e mais pessoas que iam se agrupando, formando uma verdadeira comitiva. Mas, após algum tempo, aquele coração materno não suportou a distância, não suportou. E antes que se partisse, ela fechou a casa e foi no encalço de Jesus. E não foi difícil encontrá-lo, porque àquela altura o mundo inteiro só falava dele. Não havia internet, não havia rádio, nem televisão, e não havia nada que não fosse a comunicação direta entre as pessoas. Então, logo dela se aproximou, o olhar de mãe percebeu, meus irmãos, o grande perigo que Jesus corria. E haviam regras. As mulheres não podiam chegar e sair logo se aproximando dos homens. Elas precisavam encontrar o momento certo, a hora adequada, para poder estar com eles. E Maria vislumbrou o risco, mas encontrou os momentos certos e o lugar oportuno para, junto de Jesus, conversar com ele, e ela o alertou por várias vezes. Filho meu, deve ter ela dito, tenha cuidado, porque estão tramando contra você. Mas ele seguiu o seu trabalho, a difusão da mensagem verdadeira do amor.
Em certa noite, os soldados romanos o encontraram e o detiveram, porque Caifás o havia acusado de ter cometido crimes que, na verdade, Jesus jamais cometeu. E uma vez preso, ele foi submetido a um julgamento sumário e condenado por Pôncio Pilatos a perecer na cruz. E vocês podem imaginar a dor e o sofrimento da sua mãe ao vê-lo sendo agredido e humilhado e tendo que carregar aquele madeiro infame e pesado. Se ela pudesse, ela estaria ali juntinho com ele, oferecendo o seu ombro para diminuir aquele peso enorme. Mas nem isso lhe era permitido. E ela acompanhou todo o processo daquela Via Crucis, até que Jesus conseguiu chegar lá no topo do Gólgota. E ele foi fixado no madeiro e erguido, e a ela permitiram que ficasse diante dele, joelhos prostrados ao solo e em prantos. Maria, como se estivesse vivenciando um filme, recordou toda a trajetória daquele filho tão querido, desde o anúncio de que ela fora escolhida para ser a mãe de Jesus, o seu nascimento, toda a trajetória, até aquele momento doloroso. E ali, ficando em prantos, Jesus humilhado, mas não caído. Os apóstolos temerosos de também serem presos, a gente pergunta, por que não agiram? Tinham medo de também serem presos e crucificados. Mas houve um deles que teve a coragem de se aproximar de Maria. E ele dá o nome a essa casa. Olha a importância, a responsabilidade do nosso trabalho na noite de hoje. E depois de tantos e tantos momentos vivenciados ali, Jesus, percebendo que sem ele, Maria ficaria sem arrimo, olhou para ela e lhe disse: mãe, eis aí o teu filho. E depois olhou para João e lhe disse: filho, eis aí a tua mãe. Jesus fizera com que Maria adotasse João, que já a amava desde muito, e que passaria então a ter a gigantesca responsabilidade de dessa mulher cuidar. E o fato se consumou, e Jesus foi sepultado. E Maria não se conformava. Jamais imaginava que pudesse acontecer o que aconteceu. Tudo o que ela queria era deixar Jerusalém, porque ela se questionava, meu amigo Lenivaldo, onde estavam aquelas pessoas que acompanhavam Jesus? Onde estavam aquelas pessoas a quem ele tanto consolou e confortou? Onde estavam? Onde estavam aqueles a quem ele curou? Porque ninguém deles se aproximou, ninguém ergueu a bandeira em sua defesa. Não queria mais permanecer em Jerusalém. E nós vamos encontrar no livro Boa Nova, no seu último capítulo, na mensagem de Humberto de Campos, que Maria fora conduzida por João para a pequenina localidade de Bataneia, porque ali, segundo ele, haviam parentes distantes de Maria que a acolheram, e por ali ela permaneceria por alguns poucos anos. E João, sabendo da sua responsabilidade, fez que outra a visitava, porém ainda não tinha um local adequado para acomodá-la. Os apóstolos, após a crucificação de Jesus,
após passar um momento de perigo, fizeram o que Jesus lhes havia orientado. Cada qual partiu para uma localidade diferente com o fito propósito de difundir a verdadeira mensagem de amor, que era a lição maior de Jesus. E ele, João, igualmente, procurou o seu caminho. E ele foi procurar um lugar e parou, sabe aonde? Lá na pequenina localidade de Éfeso. Ali, João encontrou a terra fértil, o local adequado onde ele plantou a pedra fundamental para a sua igreja. Quando visitava Maria e aguardava o momento onde ele pudesse um dia trazê-la, acolhê-la e dela cuidar de forma mais próxima. Até que um dia, um membro oficial da família de Adiabene, a família real, ofereceu para ele uma discreta e pequenina choupana. Choupana essa que ficava ao sul de Éfeso, a cerca de 3 léguas, aproximadamente 18 quilômetros. Então ele procurou Pedro e juntos foram lá conhecer o lugar. Ficaram encantados. Era pequenina, era simples, mas era aconchegante. Logo prepararam tudo e viajaram rapidinho a Batanéia. E lá eles foram convidar Maria para que viesse residir naquela choupana. E ela atendeu de pronto. Tudo o que queria era ficar próximo daquele filho adotivo. Porém, ela fez um pedido muito especial, que eles ajudassem a transportar um verdadeiro tesouro que ela reuniu ao longo do tempo que ali permaneceu. E de que tesouro estamos falando? Das ervas medicinais, as plantas que curam, porque naquele tempo não havia hospitais, não havia recurso algum. Apenas o conhecimento e a boa utilização das ervas ajudavam a minimizar e às vezes até curar algumas doenças. E eles trouxeram o material que lhes fora possível trazer. Pedro teve logo que seguir, porque ele estava sendo caçado pelas autoridades. Não poderia ficar parado em algum lugar, era necessário se movimentar. E a João coube dar o suporte. Ele se dividia entre ficar um pouco com Maria na choupana e um pouco na sua igreja, porque precisava assim orientar os fiéis de lá. E quando Maria chegou, que ela subiu aquela colina e viu a pequena choupana, ela se encantou. Lá do alto era possível ver a copa das árvores lá embaixo. E ao longe era possível ver também as águas do mar. Então logo ali ela se instalou, cuidou de fazer o plantio das suas plantinhas medicinais, cuidou também de fazer uma pequena horta e a vida começou. Mas a curiosidade, vejam bem, não estou falando curiosidade feminina, a curiosidade de um modo geral, logo achou estranho. De onde de repente surgiu essa bela senhora? Quem é ela? De onde veio? E logo começaram a procurar, e tanto procuraram que elas souberam que aquela mulher era a mãe de um carpinteiro que fora injustamente crucificado em Jerusalém. E o que fizera este homem para receber a mais severa punição de todas? E tanto fizeram que eles descobriram que aquele homem fora crucificado injustamente, posto que ele apenas ensinava e praticava a caridade e o amor. Mas o diferencial veio quando as pessoas
elas identificaram algo que a comunidade toda já sabia. As pessoas descobriram que aquele homem, ele possuía dons muito especiais. Essas pessoas descobriram que o filho daquela mulher, ele tinha o dom de limpar a pele dos leprosos. Ele era capaz de recompor os corpos nascidos imperfeitos. Que ele tinha o dom de devolver a visão aos cegos de nascença. E por conclusão, eles logo pensaram, se o filho era dotado de toda essa capacidade, certamente a sua mãe também o é. E uma vez que a notícia correu, logo os necessitados, os mendigos, os famintos, começaram a subir a colina todas as manhãs, à guisa de receber o apoio, o amparo de nossa Mãe e Humanidade. E ela não se fez de rogada. Assumiu aquela tarefa com temor e dedicação. Meus irmãos, bem cedinho Maria levantava e preparava um caldo quente e saboroso. Preparava também uma espécie de banho, porque mantinha um tacho com água aquecida, onde mergulhava aquelas ervas medicinais, até mesmo pétalas de rosas, como as rosas brancas, porque além de servirem como alimento, elas também servem como medicamento. E se algum dos necessitados subisse a colina com um ferimento aberto, ela usava daquela água para o banho, higienizando o ferimento. E depois deitava o vinho, que tinha uma função semelhante à da esterilização. E depois, por último, Maria deitava sobre o ferimento o azeite doce, levemente aquecido, que tinha a função de cicatrizar. Então, pensava com tiras de pano confeccionados por suas mãos habilidosas, fechando e protegendo o ferimento, o qual ela iria cuidar até a cicatrização final. E as pessoas subiam e ela a todos recebia, e quando era chegada a hora, em cuias específicas, ela compartilhava aquele caldo quente e saboroso que confeccionou, preparou com amor bem cedo. E uma vez que atendesse a todos, que nutrisse seus estômagos famintos, vinha a parte mais importante, que era o tratamento do espírito de cada um daqueles necessitados. E eu suponho, no meu singelo pensamento, que Maria buscava transferir, compartilhar a mensagem que muitas vezes ela ouvira dos lábios de Jesus. E depois, ao final da tarde, ela os despedia e eles seguiam o seu caminho. Mas assim, diariamente, aquelas pessoas buscavam a porta de sua choupana. E houve um dia, meus irmãos, que um daqueles necessitados, olhando bem nos olhos de nossa mãe, assim lhe perguntou: minha mãe, por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? E a forma como ele questionou marcou profundamente o coração de nossa mãe. E após todo o trabalho realizado naquele dia, quando todos os necessitados partiram, Maria, como de costume, recolheu-se na intimidade de sua choupana. E então ela começou a orar. Orava a Deus, pedindo por todas aquelas pessoas,
pedindo pelos cristãos que estavam sendo perseguidos em todos os lugares. E embora ela estivesse isolada, estranhamente, não se sentia só. Era noite de lua plena e os raios de luar penetravam pelas frestas da choupana. Uma brisa suave soprava lá do mar. E Maria deixou-se levar pelos seus mais caros pensamentos. Foi então que Maria percebeu o vulto de um pedinte que subia a colina. Ocorria, vez que outra, que algum deles, faminto, subia a colina mesmo à noite para buscar abrigo e um pedaço de pão. Maria aguardou que ele chegasse à sua porta. E então ele bateu. Bateu e falou bem assim: minha mãe, era assim que todos a chamavam. Minha mãe, abra, porque eu venho para receber de ti uma bênção e para te fazer companhia. Ao ouvir aquela voz, maternalmente, Maria autorizou que ele entrasse na choupana. E já no interior da choupana, o peregrino começou a lhe falar das coisas boas dos céus. Ele mencionou as bem-aventuranças e ele sabia que motivava, que provocava os sentimentos mais profundos, as fibras mais intensas do seu ser. E Maria então começou a pensar: que peregrino era aquele? E diferentemente dos outros, que sempre vinham lhe pedir, aquele ali estava para lhe ofertar. Que peregrino era aquele? Onde em outros tempos teria ela ouvido uma voz tão doce, tão meiga. E de repente, ele deu alguns passos em sua direção. Ele estendeu as mãos e lhe disse: vem, minha mãe, sou eu. Eu que venho a pedido de meu pai, porque ele quer que tu retornes comigo para o meu reino, porque lá tu serás a rainha de todos os anjos. Então, Maria caminhou até ele e ela tocou suas mãos suaves. E nelas, Maria encontrou as chagas. No impulso incontrolável, desejou ajoelhar-se aos seus pés. Queria tocar, desabejar, mas ele não lhe permitiu. Então, à guisa de certificar-se, Maria afastou a túnica que lhe cobria o peito e nele Maria observou aquela chaga deixada pelo derradeiro lançaço. Então Maria pronunciou aquelas que seriam as suas últimas palavras. Ela disse: meu filho, o que fizeram contigo? Desculpem. Perdoem minha emoção. E na manhã do dia seguinte, quando os necessitados subiram a colina,
não a encontraram ao lado de fora, a recebê-los como de costume. A porta da choupana estava aberta e eles a viram caída no chão e a socorreram. E João fora rapidamente acionado em Éfeso e rapidamente retornou para junto de nossa mãe, permanecer e dela não mais se apartar. E em espírito, Maria ensejou visitar o lar de alguns cristãos, porque estes andavam sendo enormemente perseguidos. Mas em chegando nos seus lares, eles estavam vazios. E ela os procurou e foi encontrá-los nas prisões fétidas, nos calabouços daqueles palácios imundos, e tentou inspirá-los. E assim ela fez, porque tocou a fronte de uma mulher, inspirando-a para que ela cantasse, estimulando, encorajando aqueles prisioneiros, porque eles sabiam o fim que os esperava. E foi ao som daquela canção que Maria deixou o seu corpo físico em definitivo e ela ascendeu até as regiões mais elevadas. E lá no alto, Maria foi recebida por um coral de vozes infantis e de uma pleiade de espíritos elevados, e alguns dos quais, acreditem, ela teria tratado na porta de sua choupana. Este o momento derradeiro em que Jesus veio buscar Maria. Ele esteve ao lado de seu pai José no momento da sua desencarnação e veio buscar Maria, aquela que lhe trouxera a oportunidade de vivenciar a experiência que ele vivenciou junto de nós e que nos deixou como legado a prática da caridade e do amor ao próximo. Esse é o trabalho, humilde trabalho que preparei para a noite de hoje. Mas não gostaria de encerrar o nosso trabalho com esse ar de tristeza que estou vendo no rostinho de vocês. Não foi para isso que eu aqui vim. Então, eu vou ver se recordo uma poesia com a qual eu encerro o meu trabalho. Porque houve um poeta português chamado Afonso Celso, que a ela dedicou essa poesia, cujo título é Mãos Celestes. E ele diz assim: mãos postas para a prece eternamente, refúgio contra o mal, do bem tutela, mãos a um tempo de mãe e de donzela, meigas e armadas de um poder ingente, mãos de afagos, um ninho ardente, mãos de clemência, milagrosa umbrella, mãos capazes de aplacar qualquer procela e de afagar a mais perdida gente, mãos que Jesus muitas vezes beijou, e pois mãos divinas, mãos delicadas, meigas, femininas, mãos de Maria, dai-me a proteção.
Não recuseis, Senhora, curar-me esta ferida. Tomai-me, erguei-me, consertai minha vida. Eu deponho entre vós o meu coração. Com o meu pedido de desculpas por não conseguir controlar a minha emoção, eu confesso a vocês que já estive em muitas outras casas. E em todas elas acontece a mesma coisa. Não consigo me controlar. É como se eu estivesse aqui, naquele interior de Choupana. Quizá Deus tenha me permitido ser um vagabundinho, uma coisinha insignificante, que pudesse ter podido presenciar aquele grandioso momento. Então, eu agradeço a vocês por terem me prestado seu ouvido. Mais uma vez, me desculpando, eu desejo a todos um excelente final de noite. Muito obrigado. Nossa gratidão ao companheiro Zecado pelo maravilhoso tempo e pela forma que a gente trouxe o tempo gratidão. Estava me lembrando agora ali que recentemente um grande amigo, pessoa que muito me ama, me contava que visitou as colinas de Éfeso. Ele disse que Éfeso, no tempo do Cristo, residiam lá 450 mil pessoas. A história diz que viviam lá 450 mil pessoas. E a casinha de Maria lá nas colinas de Éfeso continua com o mesmo trabalho. Com Maria presente, não fisicamente, mas esse espírito bondoso lá abraçando todas as pessoas. Ele me conta que ele entrou com a esposa pela casa de Maria e só poderia ficar aí um pouquinho de tempo, assim, 5 minutos, sei lá. Mas ele ficou quietinho no cantinho, abraçado com ela. As lágrimas desciam dos seus olhos, de tanta emoção de estar naquele lugar. Ele esqueceu ainda de ficar mais de 40 minutos dentro daquela choupana, absorvendo aquelas energias de luz que ela tinha. Muito emocionante me contando essa história. Eu estou emocionado aqui lembrando. As colinas de Éfeso é uma coisa linda. Está na Turquia. E tivemos a oportunidade de ir lá. Vai ser muito legal. Tem um amigo que estava lá também, está aqui hoje. Ele, inclusive, se casou lá. Bom, vamos continuar o nosso trabalho. E antes de nós iniciarmos o trabalho de paz, primeiro vamos lembrar vocês que nós estamos no mês da leitura. A casa está promovendo promoção de livros, incentivando as pessoas a lerem, a darem de presente os livros, seguindo a máxima de Sêneca, né? Que dar um livro de presente não é uma gentileza, é um elogio. E hoje a casa vai sortear 3 livros e 3 papelzinhos de desconto aí, com desconto, para quem estiver pegar e comparecer à livraria. Só passar embaixo, mão na cadeira, assim que vai encontrar aí o papelzinho. Fechou? A Valéria tem, estou vendo aqui, ó, na frente assim. Tá aí? Não sei, vamos já ver. Valéria conseguiu 10% de desconto na livraria. Quem mais? Essa cadeira vazia aí tem uma, João, na sua frente. Ó. Aí, tem eles. Estou vendo aqui, ó. Mais algum? Opa, o seu que é o livro? Gilson, então,
Coisas da vida na visão espírita. O Pedro Gilson, você recebeu o quê? Desconto? Que maravilha, querida. Você viu o livro? Momentos de reencarnação para João. Quem pegou outro livro? Você? Manuel para pais e professores de adolescentes. Manuel. Tá vendo? Quem mais? Os outros foram descontos? São 6, hein? Isso é o quê? 10% na livraria. Quem mais? O Giro? São 6, hein? Tem outro tem 2. Desconto. Quem outro desconto? Maravilha, então tá bom. Então, esse desconto. Bom, então, continuando aqui com o nosso trabalho, companheiro Hamilton, avisa que ainda tem na cantina preparada com água frutificada e com todos os ingredientes magnetizados, empada de camarão, sanduíche natural, coxinha de frango com aipim. Coxinha de frango feita com aipim, não é isso, meu? É com isso mesmo. Em vez de ser com massa de aipim. Isso. Bom, então, como? Espera aí que eu ainda vou falar aqui sobre a palestra da semana que vem para os nossos amigos online. Na próxima sexta-feira nós vamos receber em nossa casa o companheiro Rian Barcelos e a Valéria Tupinambá, e farão um trabalho para todos nós, cujo o tema será Bem-aventurados puros de coração. Viu? Maria, a pura de coração. Na próxima quarta-feira nós vamos ter o privilégio também de receber Raquel César Lopes. Ela vai falar sobre dentro de mim a vontade. Imperdível. Entendeu? Eu sou empresário dela, não dela todas as casas dele. Imperdível. Lembrar também, meus irmãos, que aqueles que desejarem fazer o primeiro culto do Evangelho em seus lares poderão agendar com a companheira Dedé lá na livraria, e a gente vai numa segunda-feira, às 19 horas, no lar da pessoa fazer o primeiro culto, ensinar como é que faz. Ah, mas meu marido não quer fazer, porque é evangelho. Não tem problema, a gente faz o primeiro aqui, depois você faz no seu quarto escondidinho, você vai estar beneficiando ele, ou vice-versa, né? Então a gente faz o primeiro aqui, explica como é que faz, e vocês depois continuam fazendo em casa. Lembrar também que aquele companheiro tiver um problema do ponto de vista físico, emocional, e não tiver resposta ainda com os médicos da Terra, poderão procurar, através da conversa fraterna, um tratamento espiritual nessa casa. Poderão comparecer às quartas-feiras, 19 horas, se inscrever ali na livraria, ou sexta-feira, 18 horas, se inscrever na livraria, fazer uma conversa fraterna. Os companheiros que estão muito bem preparados para conduzir a conversa fraterna, essa ficha será submetida ao receituário espiritual da casa, e ali os espíritos amigos mandarão uma psicografia recomendando que tipo de tratamento a pessoa vai fazer. Se é a fluidoterapia, se é o GTE, se é a frequência das palestras públicas, recebendo a água magnetizada. Então, é tudo 0800. Usem e abusem. Vamos então, companheiros, ao passo magnético, que hoje, dirigido pelo nosso querido confrade Denivaldo, e nós vamos ter na Câmara de Passe Helena, Nazaré, Raquel, Renata e Aparecida. Não, Dani e Aparecida. Dani e Aparecida. Por favor, companheiro, enquanto vocês vão se preparando, vou lembrar aos nossos companheiros que o nosso companheiro Jacomelo, uma das maiores autoridades do magnetismo do mundo, diz que se alguém soubesse o benefício da água magnetizada,
que ninguém entrava na casa espírita sem levar uma garrafinha para magnetizar. E eu, ó, a minha aqui, receber a água magnetizada, levar o passe para ser tomado diariamente em sua casa, 3 copinhos por dia, de manhã, de tarde, de noite. Você vai receber lá as energias que completarão o seu passe. Então lembre-se disso da próxima vez. Os companheiros do Facebook, nosso abraço. Prazer estar com vocês. Vocês também podem colocar a água do lado de vocês quando estão assistindo a palestra, que lá vai ser colocado benefício. Muita paz a todos. Vamos lá.